Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 10. A NVT traz a seguinte tradução: tomem cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai celestial. Bom, o contexto aqui é o seguinte, gente: os discípulos estão discutindo quem é o mais importante, quem é o mais precioso, qual dentre eles tem mais valor. Conversinha para boi dormir. E Jesus chega no meio dessa discussão. E sabe quem Jesus traz para o meio dos discípulos? Uma criança, um pequenino. E, gente, hoje criança é ultra valorizada. E isso começa com Jesus, gente. Naquela época, mulheres e crianças não é que não eram valorizadas, eram simplesmente desprezadas. Você vai ver, inclusive, os evangelistas historicamente registrar: olha, na multiplicação de pães e peixes tinham 5.000 homens, mas mulher e criança nós não contamos, não. Você vai ver Êxodo falar que saíram do Egito 600.000 homens prontos para a guerra, que eram homens já maduros, adultos. Mulheres e crianças não foram registradas. Jesus traz uma criança para o meio da conversa e diz o seguinte: no reino de Deus a ordem é diferente. No reino de Deus, e Jesus depois vai lavar os pés dos discípulos e vai falar o seguinte: olha, o maior é aquele que serve, então não despreze ninguém. E a quarta lição que eu quero deixar para nós hoje é exatamente essa: cuidado para não desprezar as pessoas. Cuidado para não desprezar as pessoas. Desprezar é diminuir o preço. Desprezar isso. Desvalorizar é diminuir o valor. Então, nesse mundo, nós valorizamos ou achamos que alguém é mais precioso, é mais valoroso pelo cargo que ela ocupa, pelos bens que ela possui, pelo título, pela posição. Jesus diz o seguinte: cara, não despreze ninguém. Não despreze nem um pequenino, nem uma criança. Todos nós somos preciosos aos olhos de Deus. Eu me lembro que um primo meu contou algo. Eu tenho um tio que mora no litoral e ele veio da Bahia, como a maioria da minha família por parte de mãe, e ele prosperou muito e abriu um comércio e tal, e ficou muito bem financeiramente. E ele comprou um apartamento, até tive um apartamento dele, que é um duplex, assim, numa cobertura no litoral, a coisa mais linda do mundo, coisa mais maravilhosa. E quando ele estava mobiliando o apartamento, estava para começar a mexer lá dentro, o apartamento estava pronto, ele foi numa feira de imóveis, numa cidade do litoral, para comprar sala de jantar, sofá e tal. Ele ia mobiliar a casa naquela feira. E é engraçado porque ele é um cara muito simples, um senhor já muito simples. E meu primo estava contando que quando os vendedores, o gerente, foi receber ele, olhou com aquele tiozinho, sandália no pé, tal, passou ele para o vendedor lá que estava começando. Cara, disse que o cara faturou a maior grana de comissão, e diz que o gerentão lá que passou ele para frente, os outros vendedores, ficaram doidos da vida. Não vale a pena desprezar uma pessoa por conta da aparência. Quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir aquele que seria o próximo rei, Deus deixou claro para Samuel: não atentes para a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê o exterior, mas eu vejo o quê? O coração. Gente, Deus costuma usar pessoas improváveis para nos abençoar. E às vezes a gente não se atenta para isso. Você vai ver a história da Bíblia, quantas pessoas improváveis, quantas pessoas... Quer ver um exemplo? Naamã era um alto oficial, tinha uma alta patente no exército da Síria, era um comandante, mas era leproso. Você se lembra qual foi a chave de Deus para a cura de Naamã?
antes do profeta Eliseu. Quem falou de Eliseu para Naamã? Você lembra? Foi a empregada da mulher dele, uma serva. Gente, hoje tem lei trabalhista. Hoje empregado tem voz, não pode chamar mais de empregado, é colaborador. É secretária do lar. Na época era serva de Naamã. Era uma escrava. Era uma empregada. E era uma escrava mesmo. Não tinha direito à voz. Mas aquela moça vai lá e fala: se o meu senhor soubesse que lá na minha terra tem um homem de Deus, ele seria restaurado da lepra. Naamã não desprezou a palavra daquela moça. E sabe o que aconteceu com ele? Foi curado. Eu fico pensando quantas vezes a gente não leva em consideração, às vezes, uma palavra, uma abordagem de alguém, e isso é uma oportunidade que Deus está nos dando de se manifestar na nossa vida. Lembra quem foi a chave para a multiplicação de pães e peixes? Um rapaz. A Bíblia só fala isso. Um rapaz. Que foi lá, a mãe botou na lancheira dele 5 pães e 2 peixes. O menino queria ir atrás de Jesus. Ela falou: vai, meu filho. Botou lá 5 pães e 2 peixes. Ele chegou lá para André, um dos discípulos, falou: está aqui, está aqui. Não despreze ninguém, não despreze as pessoas. O exemplo de José eu acho maravilhoso, porque José foi colocado pelo líder do cárcere como responsável ali pelos prisioneiros. Ele já estava há alguns anos ali. E um dia ele percebe que o copeiro de Faraó e o padeiro de Faraó, que estavam presos também, estão meio entristecidos, meio perturbados. E José, gente, tinha todas as razões do mundo para estar perturbado. Ele tinha. Estava lá injustamente, estava lá por uma trama da mulher de Potifar. Mas sabe o que ele faz? Ele não despreza a dor daqueles caras. Ele se aproxima do copeiro, do padeiro, pergunta: por que vocês estão assim? Ele diz: não, que a gente teve um sonho. Agora imagina você está lá preso injustamente porque uma pombagira cigana quis te atacar. Aquela mulher era uma endemoniada, depravada, quis atacar o cara. Ele fugiu, a mulher o acusou de tentativa de estupro. E agora tem um cara lá bravinho porque teve um sonho. Está perturbado. O que você faria no lugar de José? Talvez eu olharia e falaria: por causa disso? Vai ver se eu estou na esquina, vai dormir. Não, sabe o que José fez? Me conta seu sonho. A Deus pertence as interpretações. Ele não desprezou a dor daquele cara, que era muito menor que a dele. Mas ele não desprezou, ele ajudou. Ele estendeu a mão para aquela pessoa. 2 anos depois, esse cara falou de José para Faraó. Ele sai da prisão e se torna governador do Egito. A chave que Deus usou foi quem? Uma pessoa insignificante. E às vezes a gente está querendo conversar com o Faraó. E às vezes a gente está querendo alguma influência poderosa. Mas Deus está colocando pessoas, às vezes, que nós temos desprezado e a gente não se atenta para isso. Olha o que Hebreus 13:2 vai nos dizer. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, fizeram o que, gente? Acolheram anjos. Anjos são mensageiros de Deus. Deus costuma nos mandar mensagens disfarçado de pessoas que a gente pode correr o risco de desprezar. Mas hoje eu estou aqui como boca de Deus para dizer para você: tome cuidado para não desprezar uma pessoa que vai ser colocada no seu caminho. Estenda a mão, ajude, seja uma bênção.